Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Hoje eu vou dividir com vocês a minha organização, mas eu tenho que dizer que essa organização começou muito antes de eu começar a colocar as coisas nos armários, antes até de eu mandar fazer esses armários. Como as minhas louças, meus talheres já tinham mais de 20 anos, eu já vinha sentindo a necessidade de trocar, estava tudo muito gasto, muito riscado. E essa reforma da cozinha foi a deixa para isso acontecer. Como eu ia trocar as coisas, eu comecei a fazer uma análise muito crítica do que eu tinha no armário e se eu realmente usava. Então isso na organização, gente, é muito importante você pensar se tudo que você tem ali guardado é necessário. Então eu comecei a olhar armário por armário, cheguei nas xícaras, que é um exemplo que eu quero dar para vocês, e pensei qual foi a última vez que eu tinha levado uma xícara para mesa. E foi na Páscoa de 2015, tem até vídeo. Porque eu só colocava a xícara na mesa quando vinham visitas. Minhas visitas são muito casuais, família e amigos, então a maior parte das pessoas que eu recebo na minha casa gostam muito mais de uma canequinha do que de uma xícara. E aí, no meu estilo de vida, na minha rotina, eu concluí que valia muito mais eu ter ali uma prateleira vazia para colocar outra coisa do que ter aquele monte de xícara parada. Eu vou começar a mostrar para vocês como é que ficou a organização, tá cheio de dica para vocês pegarem, e vou começar pelos armários aéreos, lá em cima. Aqui em cima, que eu preciso de uma banqueta para subir, são louças que eu uso eventualmente, então louças de festa. Richô, aparelho de fundir, baixelas, que aqui inclusive eu coloquei nesse organizador, ó, que fica muito bom para organizar, acaba aproveitando melhor o espaço do armário. Aqui ficaram as taças, organizadas por fileira, então eu sei que a lá de trás é do mesmo tamanho que essa da frente. E ali eu coloquei umas canecas de vidro, que eu também uso mais para festa. Aqui eu já mandei fazer uma prateleirinha para colocar no meio, porque o espaço ficou mal aproveitado, eu posso aproveitar ainda o andar de cima para colocar outra coisa. E ali do lado, só para dar continuidade nesse armário, eu pedi para fazer um nicho aberto, para eu colocar enfeites para ficar mais bonito. Aqui, essas prateleiras ficaram as coisas que a gente mais usa. Então, lá no cantinho ficou uma caixa com remédio. Aqui os pratinhos de sobremesa, nesse organizador de madeira. Aqui eu coloquei uns potinhos de bolacha que, né, dá para armazenar, mas decoram também. Uma balancinha que serve para decoração, que é até uma dica para vocês. Quem tem prateleiras abertas, armários abertos, dá para intercalar os utensílios com enfeites que dá um charme todo especial. Ali os bowls, que também foi uma troca que nós fizemos. Nós usamos muito para comer risoto, sopa, coisas assim com mais caldo. Então eu optei por não ter o prato fundo e ter os bowls, que eu acho que é um utensílio multifuncional, para quem tem pouco espaço é excelente. E aqui ficaram copos, mais enfeites, pratos e taças do dia a dia. Aqui ficou um armário bem grande. É um armário que começa aqui e termina lá no fundo. E fica aquela parte feia debaixo da pia, mas que é inevitável, a gente tem que aproveitar o espaço. Então aqui eu coloquei umas bandejas, uns pratos, coloquei o escorredor, aqui o sabão da máquina de lavar, que já fica bem do lado, pertinho, bem à mão. E eu reduzi um pouco as minhas panelas, que vocês podem ver que agora eu consigo deixar todas tampadas. Eu deixei só o tanto de panelas que eu uso no dia a dia, a gente não cozinha muito aqui em casa, então ficou uma quantidade ideal. E como eu falei para vocês que esse tipo de prateleira comprida, a organização se perde rapidinho, eu setorizei, mas olha a forma que eu setorizei. Eu colei um vinil adesivo delimitando o espaço, então aqui são as panelas. Claro que não precisa ficar exatamente, não tem problema se ela ficar assim, mas eu sei que aqui é o espaço das panelas. Lá é o espaço de bolo, então eu tenho formas, para lá eu tenho a batedeira. E aqui eu fiz um espaço bem pequenininho, só onde eu coloco as jarras. Então, por exemplo, aqui tem o espaço de uma que está na geladeira, mas o espaço dela está aqui. Então ficou um espaço bem aproveitado, setorizado, e lá para o canto, se eu comprar alguma coisa, eu ainda tenho onde guardar, porque tem um espaço praticamente vazio para lá. Aqui um organizador que é muito bom, que eu adoro, que eu não fico sem, é o de frigideira. Então é aquela coisa assim, ó, que não ocupa espaço, que aproveita esse espacinho aqui que estaria perdido, e a frigideira fica aqui sempre à mão. Aqui ficam as gavetas, foi um desafio para mim, porque meu gaveteiro ficava no lugar da máquina de lavar, então era muito mais espaçoso. E eu tinha que fazer caber tudo. Mas no final das contas, eu achei que ficou muito bem aproveitado. Então nessa primeira, que é a gaveta mais à mão, ficaram os talheres. E aqui eu quero dar uma dica para vocês se vocês forem mandar fazer armário. Os marceneiros geralmente fazem uma gaveta de 40 centímetros, que acaba aqui.
Só que olha todo o espaço lá para trás que a gente perde cerca de 15 centímetros. Quando eu falei para o marceneiro que eu queria uma gaveta bem comprida, ele falou, nossa, mas eu não costumo fazer assim. Eu falei, não, mas faça, porque olha só, eu perderia um grande espaço. Aí eu também fiz as divisórias de acordo com o tamanho dos meus talheres, para não perder nem um espacinho. Nessa segunda também eu pensei na divisão antes, aqui eu deixei colherinha, tesoura e abridor de latas, e aqui eu fiz esse organizador que é feito de EVA, tem vídeo no canal, é muito baratinho, gente, e é muito prático. Esse organizador aqui eu indico para vocês, porque ele é muito bom. E aqui alguns utensílios aleatórios. Aqui eu deixei uma gaveta de utensílios. Na de baixo ficaram as bugigangas, sabe aqueles testes de bugiganga que eu faço? Eu deixo as coisas que eu mais gosto, que eu mais uso, eu acabo deixando, então ficou uma gaveta só para bugigangas. E lá embaixo uma gaveta de toalhas. Eu não uso muito a toalha na mesa, eu gosto mais de jogo americano, mas eu tenho 3 aqui para quando eu precisar. E no final das contas eu fiz gavetas mais estreitas, antes eu tinha 4, agora eu tenho 5, fiz gavetas mais profundas e sobrou espaço. Aqui na parte de cima eu deixo um pote com utensílios que eu mais uso aqui no fogão, os temperinhos e as tábuas. Nessa porta também tem algumas coisas que eu uso para cozinhar. Aqui também era um espaço pequeno que eu tinha que fazer caber bastante coisa, então tem algumas dicas para vocês pegarem. Primeiro, cestinho na porta. Esses cestinhos vendem em lojas de marceneiros, são bem baratinhos. Eles salvam assim, para guardar coisas pequenas é muito bom. Então aqui todos os temperinhos deixei aqui. Aqui, aqueles saquinhos, plástico filme, eu coloco com esse organizador, que ele é assim, ó, ele é uma divisória de prateleira, na verdade, que a gente coloca lá no cantinho, então a gente consegue que os rolos fiquem organizados, sem ficar solto pelo armário e ocupando pouco espaço. Aí aqui coloquei óleo, que eu uso para fritura, multiprocessador, e esse multiprocessador aqui, ele é bem grandão, tem várias peças, então o que eu fiz? Eu peguei uma caixa de papelão, recortei para ela ficar bem do tamanho que eu queria, então fiz como se fosse uma caixa gaveta. E aqui tem todas aquelas lâminas, utensílios do processador. Nessa porta ao lado, eu até mostrei para vocês no Instagram, não sei se vai dar para ver bem, são aqueles armários de canto que é difícil de organizar. E a dica que eu dei para vocês quando eu organizei é não colocar objetos nesse meio aqui, porque eu preciso eventualmente ter uma área aqui para puxar, por exemplo, vou mostrar. Eu quero alguma coisa dessa bandejinha que eu deixo lá no fundo. Se eu tivesse alguma coisa aqui na frente, eu não conseguiria puxar. Então eu preciso dessa área de manobra que eu chamo. Aqui eu também coloquei uma prateleirinha a mais lá no fundo, em que eu organizei meus pratinhos. Aqui eu tenho jogos americanos. Então eu tenho algumas coisas que eu uso para o meu café da manhã e algumas coisas de festa também. Então aqui que eu falei para vocês que eu tinha as xícaras e pires, eu retirei e consegui guardar tanto a sanduicheira quanto a torradeira. Então elas ficaram bem à mão, porque eu uso elas na bancada aqui em cima, precisando eu coloco para cima e depois volto a guardar. Aqui as canequinhas eu guardo por fileiras, né? Então a mesma que tem na frente tem lá atrás. E na parte de cima, só metadinha, eu instalei uma prateleira. Pode ver que a prateleira não vem até a frente, ela fica só lá no fundo. E ali em cima eu coloquei aquelas canecas que são desparceradas, que só tem uma, mas que eu gosto e quero manter. Essa porta aqui, a organização se manteve igual. Eu tenho essas caixas gavetas, são caixas plásticas que tem trilho. Elas são muito boas, eu já falei mais de uma vez para vocês delas. Então aqui eu guardo macarrão, aqui eu guardo bolacha, chocolate, essas coisas assim. E fica muito bem organizado, eu adoro essas caixas. Aqui fica o meu armário de mantimentos, que eu renovei a organização, ficou bonita. Então eu troquei os potes que eu tinha antes, escolhi potes mais estreitos, que antes os potes de mantimentos vinham até aqui. Com esses potes mais estreitos eu consegui reduzir o espaço. Também coloquei essas caixinhas de acrílico, que elas ajudam a setorizar. E a etiqueta, gente, é bem importante falar que parece às vezes meio desnecessário, mas você prepara uma organização, você monta, escolhe, aqui vai ficar molho, aqui vai ficar café da manhã. Com o tempo você esquece essa organização, passa muito tempo, às vezes você vai no mercado, antes de ir no mercado vai ficando vazio, e quando você vai guardar novamente, às vezes você não lembra o que você tinha pensado para aquele espaço. E a etiqueta ajuda a você lembrar, ajuda a ficar mais fácil de voltar para o lugar, e se alguma outra pessoa que não é você vai guardar, também facilita. Essas etiquetas, essa parte verdinha aqui, eu recortei no mesmo vinil adesivo do armário, e a partezinha do meio
Eu faço com essa rotuladora, que é aquela que a gente digita o que quer e a etiquetinha sai aqui. Aqui eu também tenho uma caixa gaveta, que é essa aqui que eu coloco pães, torradas, essas coisas assim. Ela é dessa aqui, é parecida com aquela, só que aquela é plástica, essa aqui é de metal. Aqui atrás eu tenho uma prateleirinha dessa que eu coloco alimentos para reposição. Então aqui, por exemplo, café, achocolatado. E lá atrás, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Atrás dessas caixinhas eu tenho mais alimento para reposição, como açúcar, trigo, feijão, por exemplo. Feijão, eu vou encontrar o feijão lá no fundo, atrás desses organizadores. Arroz eu vou encontrar lá no fundo, atrás desses organizadores. Então eu sempre coloco o que está para reposição atrás dos potes. E como eu falei para vocês no outro armário, essas cestinhas de porta eu adoro, acho que organiza muito bem. Todos esses potes aqui são herméticos. Então tem aquela borrachinha ali para vedar bem. E todos esses potes que eu usei aqui e cestinhos também são da Plazútil. Aqui em cima fica o cantinho do café, aquele cantinho mais usado da casa, o cantinho também de lanches rápidos. Então fica a cafeteira, fica o café em grão, a máquina de moer. Aqui em cima os potes tem café em pó, açúcar. Aqui a gente coloca, tá escrito biscoito, mas a gente coloca granola, que facilita bastante para o café da manhã. Agora eu vou mostrar para vocês do lado de lá, que é o anexo da cozinha. Originalmente a cozinha era só esse pedacinho aqui e a parte que eu vou mostrar para lá era uma área externa, mas eu anexei ali, ganhei espaço na minha cozinha, ficou maior e a gente aproveita muito mais. Esse armário aqui que fica do lado da geladeira eu guardo bastante coisa, mas eu vou começar falando da parede de pratinhos. Eu fiz um suporte de parede, que inclusive tem vídeo no canal, que eu posso tirar e colocar com facilidade. Isso porque esses pratinhos aqui eu costumo usar no meu café da manhã. Então eu deixo aqui, quando eu vou usar, eu só dou uma enxaguadinha nele e eu adoro, eu acho que fica decorando e fica funcional. No armário, começando pelo gaveteiro, a primeira gaveta não é exatamente da cozinha, é aquela gaveta de tralhinha, de coisas que a gente precisa eventualmente. Caneta, fósforo, pilha, coisinhas assim, vou mostrar rapidamente para vocês. Essa aqui é bem rápido, que não tem nada de bonito para ver. Já na segunda gaveta, eu guardo os joguinhos americanos que vão para a mesa todo dia, aqueles bem de dia a dia mesmo. Na terceira, eu guardo guardanapos, coisinhas que eu uso para o meu café da manhã, porta-guardanapo, aquelas palavras que às vezes eu coloco para tirar foto. E por último, eu tenho os panos de prato. Já nessas duas portas, eu guardo bem lá embaixo, que é um local difícil de acessar, aquelas sacolas térmicas que eu levo coisas para praia. Aí ali em cima eu tenho algumas travessas de vidro e bem em cima ali tem os potinhos de sobremesa. Desse lado aqui são os potes para guardar comida, guardar coisas na geladeira. Então bem em cima eu tenho potes plásticos e eu escolhi aqueles potes que são connect, que cabem bem direitinho um dentro do outro. E aqui na porta eu tenho um organizador que também tem vídeo no canal, é um vídeo antigo, já está há muito tempo aqui, é muito bom, que é um organizadorzinho que eu fiz para tampas. Então ele fica na porta aqui e fica bem funcional. Espero que a minha organização sirva para inspirar de vocês. Espero também que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por terem assistido, um grande beijo e até o próximo vídeo.